do Senhor para você que nos assiste na sua casa. Boa noite. Aproveita esse momento e copia esse link aí embaixo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tem um testemunho lindo de um casal maravilhoso da nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Ouvi um pouco do testemunho e sei que Deus vai agir na tua vida, vai tocar no coração de muitos que ouvir esse testemunho hoje. Compartilha aí em nome de Jesus e aproveita e ouça essa canção e canta comigo em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Diga: se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, declare: tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Feche os seus olhos e diga: aleluia. Diga aleluia. 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 Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és
Seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Chegamos a mais um programa Edificando Vidas. Que alegria ter você conosco. Eu acredito que você deve ter chegado agora do trabalho ou está aí descansando no seu sofá, na sua casa. Quem sabe também até no seu trabalho. E eu tenho certeza que o testemunho que será contado aqui vai edificar muito a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Então aproveita esse momento que o Senhor Jesus nos concede nesse dia tão maravilhoso. E vai compartilhando esta live, vai dando o seu like, dando o seu joinha. E eu tenho certeza que outras vidas serão abençoadas. E eu já quero aqui, sem perca de tempo, já apresentar para vocês o casal da noite. O casal deste dia tão maravilhoso que está conosco, a nossa missionária Tatiane, mais conhecida como missionária Tati, e o presbítero Emilson. Que Deus abençoe, é uma alegria, é uma honra, missionária Tati, ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e já quero agradecer por atender o nosso convite. Amém? Então, vamos já começar, porque o seu testemunho é muito forte, né? É um testemunho de conversão, de mudança de vida, transformação, milagre e curas. Então, já vamos começar. Acredito que os telespectadores já estão aí para lhe ouvir, juntamente com seu amado esposo. E já pode começar, já pode saudar a todos, e já pode começar também a falar do seu testemunho. Como que se deu, né, o início da sua vida, se a senhora nasceu num lar evangélico, pode contar do começo até... Ai. Fique à vontade. Glória a Deus, né? Queremos saudar a todos que estão aí do outro lado com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer que é uma honra estar aqui, bem diferente, né, do que estamos acostumados, mas sabemos que tudo é para a glória de Deus e queremos desde já agradecer ao nosso pastor, presidente, ao nosso pastor Alexandre França, pela confiança de estarmos aqui, pela nossa irmã Liliane, querida e amada irmã Liliane também, que tem sido bênçãos em nossas vidas. A missionária Vilma, né, que tem sido de bênção para as nossas vidas, e a vida do meu querido e amado esposo, o nosso presbítero Emilson. Irmã Vilma, a minha história, né? Eu não nasci num lar evangélico, né? Eu nasci num lar hipercatólico, né? Católico, apostólico, romano, como se diz, né? Bem praticante, né? Fomos um dos primeiros na nossa família a aceitarmos a Jesus. Tive uma infância difícil pela forma de que eu tinha um pai que bebia muito, né? Que fez com que minha mãe sofresse muito por isso, e eu e meu irmão. E devido à bebida do meu pai, a gente viu muitas coisas acontecerem no nosso lar, que é de costume, né, quando um lar não tem Cristo, e que, infelizmente, a cachaça ela se torna o rei daquela casa. A gente vê muitas desavenças, muitas confusões, e eu fui criada nesse lar, né, nessa turbulência, mas eu louvo a Deus porque eu tenho, né, uma mãe que, mesmo na época não sendo crente, mas era uma mulher muito sábia, aonde ela sabia conduzir tudo aquilo para que aquilo não viesse prejudicar a vida nem minha, nem do meu irmão, né? Mas, por consequência, meu pai não durava em emprego e a gente passou por diversas dificuldades financeiras. Não padecíamos porque tínhamos uma família que sempre nos auxiliava. E minha mãe, ela sempre foi muito trabalhadora, então ela ia para a casa dos meus tios, das minhas tias, fazer serviços, né, para que a gente pudesse comer, se alimentar, se vestir. E, nesse período, quando eu fui crescendo, aos 11, 12 anos de idade, por ser uma menina muito destemida, assim, sempre fui muito assim, para cima. Então, minha mãe viu ali a possibilidade de me deixar trabalhar fora.
Então, aos 11, 12 anos, eu já fui trabalhar fora para trazer o alimento para dentro de casa. E ali começou a minha jornada de trabalho, crescendo aí fora de casa, no mundo, né? Trabalhando para trazer o mantimento para casa. Isso foi por muitos e muitos anos até casar. Mas cresci uma menina assim muito mundana, né? Fui dançarina, né? De bandas, aonde era o meu fraco, né? Onde tinha um tambor tocando, eu estava envolvida com dança, segui a carreira de modelo, mas não fui muito tempo, parei e fui seguindo nesse caminho de quando a gente não tem Jesus. Só que havia uma coisa muito interessante, devido ao ser de uma igreja católica, e meus tios ser muito católicos, a gente era muito praticante a isso. Então, querendo ou não, existia dentro de mim um temor. Eu servia a Deus, mesmo no mundo, né? Eu vivia dentro da igreja católica, eu fui catequista, fui professora de crisma, participava das liturgias, preparava a missa com o padre, então eu fui muito envolvida. Só que eu não sabia que o Senhor ali também já estava me preparando, né? E a gente foi indo, aos 13 anos de idade, eu conheci o Emilson, né? E ali a gente namoramos e ficamos juntos há 2 anos, um período de 2 anos, mas não deu certo o namoro. Eu era muito nova, ele era mais velho do que eu e também era uma pessoa que vivia muito no mundo, então minha mãe decidiu interromper aquele namoro para o meu bem, e realmente na época foi para o meu bem, e a gente se separou. Mas após 10 anos, a gente se reencontra, irmã Vilma. E quando a gente se reencontra, o presbítero Emilson já era crente, e ele tem até como contar, né, como foi esse período que ele aceitou a Jesus e a gente se reencontrou, porque daí começa a nossa história. Amém, irmã Tati. Então, passa para ele como foi aí essa questão desse encontro, quando vocês iniciaram aí o namoro muito novos, né? Apesar que a sua amada era bem mais nova que o senhor, né? Conta para a gente, presbítero. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais perto. E também agradecer ao nosso pastor, a nossa irmã Liliane, e também a nossa missionária Vilma por essa oportunidade. Somos gratos a Deus. E contar um pouco do meu testemunho. Meu testemunho já começa antes de eu vir ao mundo. Aí foi quando minha mãe engravidou, e ela me contou que após ela ficar grávida, ela me conta que chegou um certo período, ela tentou por 3 vezes abortar. E durante essas 3 vezes, durante a semana, ela não conseguiu. Foi quando o meu avô, né, ele disse, olha, não tira essa criança, porque Deus ele quer que essa criança venha ao mundo, né? A minha família ela é de uma religião afro. Aí foi quando eu fui tendo ciência dessa religião, né? Eu cheguei a frequentar alguns lugares, mas aprove a Deus guardar, né, uma avó que eu tinha, que ela orava muito por nós. Eu vivia numa vida muito difícil, joguei bola, né? E foi nesse período aí que Deus guardou esta mulher de oração. Ela tinha no quarto a foto dos filhos, dos netos. E nessa foto eu estava lá também. E às 5 horas da manhã, me lembro como hoje, Deus guardou ela. E passamos uma semana sofrendo. Foi quando um amigo meu, né, o pastor Gelsivan, grande amigo nosso, ele me apresentou a Jesus. Me fez o convite. A gente frequentou durante uma semana a Igreja Batista. E no dia 12 de junho, me lembro, eu me converti dentro do meu lar, dentro da minha casa. E no
no domingo a seguinte foi quando eu levantei minha mão e aí começou uma nova etapa do irmão Emilson. E o senhor lembra quanto tempo faz a Fazem sua conversão? 22 anos. 25, Glória a Deus, 25 anos. E hoje eu louvo a Deus porque eu tive que mudar a minha vida completamente. Porque eu vivia pagode, eu vivia no mundo jogando bola. Só que eu entendi que Deus queria algo comigo. Foi quando eu me converti. E nessa igreja batista existem também duas pessoas muito importantes nesse testemunho, que é o presbítero Rinaldo e o presbítero Rosivaldo, onde eles nos ensinou a trabalhar com evangelização. Desde que eu me converti, sempre fui envolvido com a evangelização. Foi quando a gente começou a fazer alguns trabalhos em algumas comunidades da área da Mostardinha. A gente entrava dentro de um conhecido da comunidade, e quando a gente entrava, a gente pedia para ela convidar a vizinha, porque o nosso intuito era entrar em toda a comunidade. E assim aconteceu. A gente conseguiu, em duas comunidades da Mostardinha, entrar em duas comunidades, muita vida ali Jesus salvou. E o interessante é que, após a sua conversão, o senhor já sentiu o desejo, essa chama, essa chamada linda pelas vidas. A gente hoje começa a entender que já era o projeto de Deus na minha vida, de trabalhar com almas. Porque lá na frente vocês vão entender, no meu testemunho, com o testemunho de Tati, o envolvimento que a gente sempre teve com almas, com vidas. Foi quando a gente iniciou a pregar no metrô, ele levava a gente começou a aprender a pregar no metrô, a respeitar as pessoas, falar do amor de Cristo. E foi quando a gente começou a trabalhar com um ponto de pregação na Igreja Batista. E devido a esse trabalho, em um deles, eu reencontrei Tati. E foi justamente quando eu encontrei ela falou da situação dela, da família. E ela disse, se esse Jesus muda, leve ele lá para minha casa. Coisa linda. Glória a Deus. E foi nesse convite que a gente tinha de evangelismo. Nós levamos o grupo que nós tínhamos, e nessa semana a gente passou 7 semanas, 7 sexta-feira, na casa do irmão Levi, da irmã Maria, levando o conhecimento de Deus, um Deus que talvez eles não tinham o conhecimento tão grande que ele era. E a gente teve nessa 7ª, aí o pai dela me disse, olha, eu agora fiquei devedor de vocês e vou fazer uma visita. E foi justamente nessa visita que primeiramente se converteu o irmão Levi e a irmã Maria. Aí foi uma coisa muito impactante, porque a gente viu a transformação na vida do irmão Levi, que foi o testemunho mais difícil, mas Deus fez. E essa parte aí, Tati vai com certeza explicar melhor. Amém. Missionária Tati, eu recordo que quando a senhora contou um pouco do seu testemunho, a senhora falou que vocês começaram a namorar bem novinhos. Isso. Depois vocês, acho que após 2 anos, vocês se separaram, né? E voltaram, acho que bastante tempo, não sei se 10 anos. 10 anos depois. E como foi esse reencontro? Pronto, assim, quando eles começaram a frequentar a minha casa, toda vez que eles chegavam, eu saía. Eu nunca ficava para essas reuniões. Nunca. Até porque, como eu falei, eu era muito mundana. E era dia de sexta-feira. E eu era noiva na época. E o meu noivo também não era evangélico. Então, dia de sexta-feira, eu não ficava em casa. Então, quando eles chegavam, eu estava de saída. Mas uma dessas sexta-feiras, eu acredito que acho que não foi na quinta ou foi na sexta, que na realidade era só uma sexta. Só que meu pai gostou tanto que ficava assim, venha na próxima festa, venha na próxima sexta. Eu sei que eles entenderam o grupo, o irmão Rinaldo, Emilson, o presbítero Rosivaldo, entenderam que Deus estava trabalhando na vida do meu pai. Agora tem um detalhe, porque meu pai era filho de crente. Meu pai nasceu no lar evangélico, Minha avó morreu orando pelo meu pai e não viu a convenção do meu pai. E ela sempre falava para minha mãe. E minha mãe dizia assim, olha, dona Lia, eu só vou ser crente um dia quando seu filho aceitar. Eu tenho muita vontade,
Mas sozinha eu não vou. Eu só vou quando ele aceitar. Quando ele aceitar, eu vou. Então, minha mãe estava amando aquilo, porque viu meu pai mudando. Nos encontros, a gente já conseguia ver algumas mudanças no meu pai. E eu acho que na 5ª vez da reunião, eu estava pronta para sair. Irmã Vilma, deu uma chuva, que não foi uma chuva, foi um temporal, que me prendeu ali. E eles estavam louvando, eu lembro, eles louvando, e eu parada num canto da parede, pronta, aguardando a chuva passar para sair. E quando eles terminaram de louvar, Deus tomou a boca do Gleibson, que hoje é um pastor Gleibson, e Gleibson foi em minha direção, eu não estava entendendo nada, e o detalhe, o grupo era um grupo batista tradicional. E eu não sei como foi aquilo, né? E Deus tomou a boca de Gleibson e começou a profetizar na minha vida, falando muitas coisas que hoje até mesmo já se cumprem. Na época eu não entendi, eu fiquei meio assustada, mas nunca esqueci de uma frase que ele me disse ali, que ele disse assim: hoje eu arranco o prazer do mundo do teu coração. E a partir de agora, tu não será mais a mesma. E tudo que tu vê lá fora não vai ter mais sentido para você, porque hoje eu selo a tua vida. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Pouco tempo a chuva cessou. Eu peguei minha bolsa e fui-me embora. Fui-me embora para o Recife Antigo, que era o lugar onde eu só vivia. Mas, irmã Vilma, eu sentei em determinada boate, assim, numa casa de show, em um sofá. Eu não consegui dançar, eu não consegui beber, eu não consegui fazer nada. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que alguma coisa mudou dentro de mim, porque quando Jesus ele entra, verdadeiramente, a mudança é instantânea, não precisa de muita coisa. Porque o Espírito Santo é aquele que convence verdadeiramente o homem do pecado. Então, eu mesmo entendendo, eu mesmo dizendo que conhecia Deus, que fazia as coisas para Deus, mas eu não tinha noção de quem era verdadeiramente esse Deus. E eu olhei para o meu noivo na época e disse assim: me tira daqui, eu quero ir para casa. Ele disse: mas ainda não é nem meia-noite. Eu disse: não, mas para mim já cessou hoje. E eu cheguei em casa, antes da meia-noite, minha mãe não entendeu, e passou-se. Umas semanas depois, meu pai disse para os meninos que estava devedor, que agora ele que iria para o culto. Eu lembro que eu fui com meu pai para esse culto, mas na hora que meu pai aceitou a Jesus, minha mãe foi imediatamente com ele, cumprindo uma promessa que ela havia feito. E ela me chamou e disse: não, mãe, ainda não é o meu tempo. Minha mãe foi, meu pai aceitou, a gente voltamos para casa, mas, irmã Vilma, meu lar mudou da água para o vinho. Meu pai, ele foi uma transformação imediata, assim, um homem que era violento, um homem que bebia sempre. Eu vi meu pai, que tinha uma coleção de bebidas, chegar na beira de um canal onde a gente morava próximo, e ele foi jogar aquelas bebidas todas fora, e eu olhei para ele, eu não entendi, eu não tinha Jesus. Eu disse: painho, isso é caro, você vai jogar isso fora? Não, dê a fulano. E ele olhou para mim, mesmo sem ter o entendimento, mas o Espírito Santo já habitava nele. E ele olhou para mim e disse assim: não, aquilo que não é bom para mim, eu não vou dar para os outros. E ele jogou tudo fora, e ali começou uma nova etapa em nossas vidas. Jesus entrou no meu lar. E eu comecei a ver aquela diferença, eu comecei a acordar com louvor, né? Eu comecei a ir dormir ouvindo minha mãe orar, porque o nosso irmão Rinaldo, hoje o presbítero Rinaldo, ele tinha muito cuidado conosco, e ele ensinava a minha mãe a orar. E minha mãe orando, e eu ficava aqui, vendo aquilo, eu achava muito bonito, porque eu sentia uma necessidade de Deus, eu tinha uma sede de Deus. E eu fui ao culto depois, não para a mesma igreja que a minha mãe estava indo, eu fui para um convite da igreja do Ipiranga, Batista do Ipiranga, e lá, um culto muito lindo, eu fui com o meu noivo, e no convite eu queria aceitar Jesus, mas meu noivo pegou na minha mão e disse: não, se você for, eu acabo. E eu fiquei naquela entre a cruz, como se diz, né, e a espada. Mas Jesus, ele não erra. E quando ele tem um
plano acabou-se. E quando ele diz, o dia é hoje, o dia é hoje. E quando quase acabando o culto, o pastor já estava orando pelas vidas que já haviam aceitado, Deus toma a boca do pastor, glória a Deus. E disse assim, aqui tem uma jovem, que hoje é dia de salvação na vida dela. Ela não está com coragem e força, porque o inferno está impedindo dela chegar aqui. Mas eu te digo que falei contigo alguns dias atrás, dizendo que estava começando a realizar uma obra na tua vida. E de hoje não passa. Eu vou até você e vou lhe buscar. Deus marcou aquele dia Aleluia. mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vi uma igreja estava lotada. Não tinha como aquele pastor saber que era eu. E ele foi no corredor e eu vindo, ele vindo, se aproximando de mim. Eu dizia, que é isso? Que negócio é esse? Eu não estava entendendo, mas o sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. E ele entrou assim no meio do corredor, pegou na minha mão, me levantou e me levou até o altar. E eu estou aqui. Depois de 24 anos, Jesus me salvou. E aí começou todo um processo. Acabamos o noivado depois de um tempo, mas eu quis logo entrar no grupo de evangelização, né? Que o grupo estava de vento em popa, eles estavam evangelizando as comunidades, ganhando vidas. Cada dia que eles chegavam lá na minha casa, porque a minha casa virou um ponto de encontro deste grupo, um ponto de apoio, né? Então, eu sempre vi eles reunindo, minha mãe sempre muito prestativa, fazendo café, aquela comunhão legal, lanchinho, né, que eles amavam. Minha mãe sempre muito receptiva, uma mulher muito cheia de Deus, e era um clima muito bom. Minha casa de trevas passou a ser luz. Aleluia. E numa dessas ida, a gente, aí eu quero pregar no metrô também, eu quero pregar, e eles começaram a me ensinar a pregar. E nisso aconteceu de começar a ressurgir o sentimento, né? Entre eu e Emilson, porque a gente ficou muito próximo. Evangelizávamos junto. Quando o grupo não ia eu e ele sozinho. A gente ia para o metrô, ele pregava e eu fazia o convite. E quando eu dizia, não quero fazer convite, ele fazia, então tu prega e eu faço convite. Aí começou a minha experiência de pregar a palavra. Eu pregava ali dentro do metrô, vi muitas vidas se rendendo dentro do metrô. É muito lindo, porque a gente foi instruído a não ofender a religião de ninguém. A gente só falava de Jesus, do amor de Jesus. E várias vezes a gente tinha que descer do vagão para fazer oração, para as pessoas aceitarem. E foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E, com o tempo, eu fui vendo que estava sentindo um sentimento e eu disse, Deus, o que é que está acontecendo? E eu, logo que eu aceitei Jesus, um tempo eu pensei em me afastar, até contei uma parte aqui na live, no sábado de adoração, que eu pensei em me afastar, estava muito difícil para mim. E um momento, numa cruzada, eu, escutando Lauriette, Jesus me batizou com o Espírito Santo, me deu dons de profecia, ali ninguém me segurava mais. Ali eu fui totalmente renovada, tomada pelo poder do Espírito Santo, e eu disse, agora eu não volto mais atrás. Então foi quando eu comecei a decidir coisas da minha vida e verdadeiramente me afastar das coisas que me afastavam de Deus e seguir um rumo, porque não adianta. A gente está e não está. Ou a gente é, ou a gente não é. Não é isso? Então ali eu abracei a oração. Eu comecei a orar muito de madrugada, comecei a buscar muito Deus em oração. E numa dessas orações de madrugada, eu disse a Deus, Deus, eu não quero, Emilson. Eu não quero. Por que o senhor está botando esse sentimento? Porque assim, como ele já tinha sido meu namorado, a gente já tinha... Eu não queria novamente que isso acontecesse. Mas já estava escrito. Tem gente que diz assim, Deus não escolhe marido, né? Não existe isso, né? Eu tenho uma experiência ao contrário. Eu tenho uma experiência de que Deus escolheu o meu marido. Porque eu disse a Deus que eu não queria. E saindo da oração, acordando no outro dia, minha mãe disse, vamos para um ciclo de oração? Eu disse, tem um ciclo de oração novo ali, disseram que a missionária é uma benção, vamos lá comigo? Eu disse, mãe, eu vou. E ao chegar lá, irmã Vilma, pouco tempo depois, Deus toma a boca daquela missionária para mim. E diz assim, eu vi a tua oração pela madrugada. Quando tu me perguntaste se o homem
era o homem que tu iria casar. E eu te digo, é o homem que eu separei para você. Pois o propósito que eu tenho na vida dele é o mesmo propósito que eu tenho na tua vida. A missão dele complementa a tua e a tua complementa a dele. E com muita pressa te colocarei um anel no dedo. Com muita pressa juntarei a vida dos dois para um propósito. Já saí dali, eu não vou brigar mais com Deus, né? Fiquei certa, ele também estava orando. E foi quando a gente decidimos a dar uma oportunidade de retornarmos. Até porque não era a sua vontade naquele momento, mas foi obediente à voz de Deus e o Glória a propósito, né? Que é o mais importante. Às vezes não é a nossa vontade, mas está no centro da vontade de Deus. E foi é maravilhoso. Isso, e foi isso que eu aprendi com meus primeiros líderes, entendeu? Quando eu conversei isso com meus líderes, eles diziam isso. A vontade de Deus, ela sempre é a melhor. Só obedeça. Só obedeça. E eu decidi obedecer, a gente conversou, eu falei de tudo que eu sentia, fui muito sincera para ele, ele muito sincero comigo, e a gente, tanto ele como eu, amávamos a Jesus, amamos, né? Éramos apaixonados por ele. Então, assim, a gente decidiu realmente entrar dentro do propósito de Deus. E verdadeiramente, eu não tenho uma dúvida de que foi o Senhor que nos uniu. Porque em tudo a gente se completava. Então, a gente chegou a casar em 3 meses, viu, irmã Vilma? Namoramos, nós vamos Foi e casamos. rápido. E ali, quando casamos, a gente, antes de casar, eu queria que é muito importante isso, porque eu queria que aquela missionária que profetizou para mim fosse ao meu casamento. E eu disse, Milson, a gente precisa levar um convite para essa mulher. Aí Milson disse, mas a gente nem conhece. Eu disse, mas a gente vai conhecer. Vamos lá. Não sabíamos onde ela morava. Fomos na igreja, a igreja nos forneceu, contei ao pastor, a pessoa nos forneceu o endereço. Inclusive, disse que ela estava voltando para o Rio de Janeiro, que ela não morava aqui. Mas a gente correndo, fomos lá em Casa Amarela, um dia de chuva. Mas nós fomos. Quando chegamos lá, nos apresentamos, ela se espantou e disse, eu contei a ela o que havia acontecido. Ela disse, você vai casar? Eu digo, daqui a alguns dias. Aí ela disse, meu Deus. Aí eu disse assim, mas não se preocupe, porque nós temos a certeza que foi o Senhor que falou conosco. Ela disse, está chovendo muito, entrem, porque eu quero ver vocês de perto. Quando colocamos o pé na sala daquela mulher, mais uma vez Deus tomou a boca daquela mulher, porque ainda existe profetas de Deus. Mesmo sabendo que o mundo está muito corrompido, onde sabemos que existem muitas coisas para nos confundir, mas ainda existem homens e mulheres de Deus que são bocas de Deus aqui na terra. E aquela mulher, Deus tomando ela, disse assim, que verdadeiramente o Senhor dizia, eu estou neste negócio. E para saber que eu estou neste negócio, eu vou dar 4 sinais para vocês. E ela deu o primeiro, dizendo que nós iríamos morar numa casa, e do jeito que ela falou, aconteceu. O segundo era algo pessoal de Emilson, que também já se concluiu, mas a gente guarda um segredo em Deus. O terceiro é o que me chama mais atenção, porque se cumpriu não faz muito tempo, quando ela disse que nos via fardados de uma roupa de exército, em cima da nossa cabeça tem uma faixa. Como ela não era daqui, ela não sabia que nome era aquele. Aí ela disse assim, olha, eu não sei se é um bairro, eu não sei se é uma cidade, eu não sei o que é isso. Mas em cima da cabeça de vocês está uma faixa muito grande com o nome Camaragibe. E Deus está me dizendo que vocês vão passar por este bairro, vão fazer uma obra neste bairro, depois eu tirarei vocês desse bairro. E o quarto ainda não se cumpriu, a gente ainda guarda em segredo, mas agora há pouco, né, depois de 21 anos que a gente somos casados, o pastor em dezembro desse ano agora nos chamou para fazermos uma obra lá em Camaragibe. Fizemos essa obra por 9 meses, concluímos aquilo que o Senhor já havia nos dito há 21 anos atrás e vimos o quanto Deus ele é fiel e quando Ele fala, verdadeiramente Ele cumpre. E casamos e no período do meu casamento eu descobri que eu não poderia ter filhos porque eu tinha um útero avesso, né, como se fala. Vamos ver se tem alguma foto de vocês aí, por gentileza, se tem alguma... Tem, não é? Uma foto, né, de casada. Quando a gente casou, casando, nosso né? casamento.
Por favor. Olha aí. Nossa, bem diferente os É, dois, Wilson né? bem novinho, ó. Olha ele se arrumando. Bem novinho, Zé. Olha! Isso aí foi uma primeira obra missionária que a gente fez, uma viagem numa tribo indígena, nossa primeira viagem como casados e fazendo uma missão lá na Bahia. Muito bom. E essa obra aí? Essa obra eu vou contar. Daqui a pouco, né? Eu vou contar Vai contar daqui a daqui pouquinho. depois, né? Isso, eu vou contar. Aí conclui praticamente muitas coisas a qual o Senhor havia nos prometido, porque eu descobri que não podia engravidar e o Senhor, eu fiquei muito apreensiva porque era meu sonho ser mãe e eu comecei a orar, a buscar a Deus em jejum, em oração, em propósito, eu e minha mãe, que a minha mãe é minha parceira de oração. E uma certa noite, irmã Vilma, eu recebi uma visita. Numa madrugada, eu estava dormindo e eu, em sonho, vi, eu acredito que em revelação, eu vi um ser entrando dentro do meu quarto. Não vi rosto, mas ele reluzia muito. E ele tinha uma maletinha na mão e ele sentava na beira da minha cama e eu perguntava o que era aquilo. E ele dizia assim, fique calma, que eu vou fazer uma cirurgia em você. E eu vi ele indo na minha barriga, eu senti algumas coisas, mas depois eu vi ele ir embora e eu acordei. E o mais interessante é que quando eu acordei, glória a Deus, que eu coloquei o pé no chão, eu senti que eu estava cirurgiada. Eu senti como se alguém tivesse... Eu estava com pontos, porque eu não conseguia fazer força na barriga e nem me levantar. E eu chamei Emilson, contei para ele, e inclusive ele até me levantou da cama, a gente mandou chamar minha mãe. E quando eu contei a minha mãe, muito forte, né? Quando eu contei a minha mãe disse, você foi curada. Deus lhe curou. Minha filha, pode aguardar. E eu, como sempre, quem me conhece sabe, eu anoto tudo. Eu peguei ali um papel, minha agendinha, e anotei aquela data. E com 1 mês certinho, eu estava grávida. Aleluia. Eu estava grávida. Aos 5 meses de gravidez, eu descubro que minha filha tem problemas nos rins. Foi muito difícil. Mas passamos os 9 meses, onde o médico dizia que eu não ia conseguir chegar aos 9 meses. Mas Deus me fez chegar até os 9 meses, confundindo a medicina. Minha filha nasceu, linda, Emanuele, e depois Jesus guardou. E no dia que Jesus guardou, na hora que Jesus guardou, eu estava num dos andares do IMIP, aí começa a história. Mas foi logo após que a senhora teve, ou com quanto tempo? Não, ela nasceu de 3 horas da tarde, 11 horas da noite, e ela veio falecer. No mesmo dia, foi. E nesse momento que Jesus estava guardando minha filha, eu tive outra revelação. Eu estava deitada ali na cama do IMIP e eu adormeci. Eu não sabia do que estava acontecendo. Eu adormeci. E nessa adormecida, eu me vi numa sala. Era tipo um galpão, tipo uma igreja muito grande. Um galpão que não tinha cadeiras. Mas, em vez de cadeiras, tinha vasos de barros. Que era como tipo jarras. Sabe aquelas jarras de interior, de barro? Só que era assim, tinha umas jarras de boca grande, umas jarras pequenininhas, umas médias, umas grandes, umas dos pescoção comprido, eram diversas, eram inumeráveis, eu não conseguia nem contar. E eu ficava parada em frente a esses vasos. E quando eu olhava para mim, eu estava na mão direita com a menina e na mão esquerda com o menino. E quando eu olhava para mim, que eu via aquelas crianças, eu sentia alguém alisando o meu pé. E eu acordei. Era a médica me dando a informação de que minha filha havia falecido. Ela me dá aquele momento ali, a gente chora, tudinho, não sei o que. Ela saiu para avisar aos familiares, eu fiquei só. E é o mais lindo de tudo. Deus, ele é muito tremendo, ele é real. E eu quero já dizer para você que está aí do outro lado. Deus, ele é real em todas as coisas. Nós não servimos um Deus superficial, um Deus que nós só falamos, mas eu vi muitas vezes o mover de Deus real em minha vida. E quando aquela mulher entrou na minha sala, ela já foi dizendo assim, mulher, o que eu te mostrei é o que eu vou fazer na tua vida.
Os vasos de barro são filhos espirituais que eu vou entregar para tu cuidar. E após eu te dar estes filhos, abrirei novamente a tua madre e te darei 2 filhos. Glória a Deus. E ainda disse, te darei outra menina e te darei um varão. E eu comecei a chorar, ela deu a volta e saiu. Na mesma hora, a enfermeira entrou. Eu perguntei à enfermeira se ela tinha visto. Ela disse, não, ninguém passou por aqui. Então, foi mais uma vez o anjo do Senhor que me visitou. Eu não merecia, nós não merecemos, mas a misericórdia do Senhor, né? A bondade dele tem nos seguidos e tem sido permanente em nossas vidas. Então, a partir dali saímos, passamos um processo na empresa, trabalhávamos no mesmo lugar e foi quando ficamos desempregados. Eu fiquei desempregada, automaticamente ele também ficou desempregado. E Deus usou a irmã Maria Salles, eu até contei na live, sábado, que essa mulher chegou na minha porta e disse assim, olha, Deus mandou te dizer que tu só vai ter vitória se tu fizer 7 vigílias e de 50 louvores. 30 de joelhos e 20 de cara no pó. Eu não estava conseguindo nem orar, irmã Vilma. Eu tinha perdido uma filha, perdido o emprego. Estávamos um trapo. E eu disse, meu Deus, mal eu disse assim, como é que eu vou fazer isso? Ela disse, não te preocupas, porque eu venho cantar com você. Eu não conhecia aquela mulher. E ela foi. Irmã Maria Salles, minha mãe espiritual também. A partir daquele momento, criamos um elo de oração. E aí ficou 7 sexta-feira de vigília. E uma dessa sexta-feira começa o propósito. Estávamos nesse lugar, que não era um lugar muito bom, era tipo uma comunidade. E morávamos no primeiro andar. E enquanto estávamos louvando, às 3 horas da manhã, tinha uns jovens se drogando embaixo da minha casa. E eu me preocupei, porque a Milson tinha uma moto velhinha, mas tinha uma moto embaixo, e a gente era novo no local. Aí eu disse, Milson, mostra teu rosto na janela, porque só tem mulher aqui, eles vão ver que aqui tem um homem, porque tua moto está lá embaixo. E quando a Milson colocou o rosto, um dos jovens gritou, irmão, ore por mim. Aí a Milson disse, ora, diga seu nome. Aí eu estava anotando, ele disse, fulano. Aí o outro, ore por mim também. Ore por mim também. Aí ele, muito ousado, a gente com essa experiência já de evangelismo, ele disse, por isso não, vocês vão subir e a gente vai orar por vocês aqui. Aí eu olhei para ele e disse, menino, é 3 horas da manhã. Tu vai mandar esses meninos estão se drogando. Ele, não te preocupa, maior que estar conosco. Então ele abriu a grade, eles subiram. E ali no meio tinha um jovem chamado Renato, que estava na lista de morte para morrer. Os traficantes já tinham ido na casa dos pais dele dizer que nem comprasse roupa para final de ano, porque ele iria morrer. E Deus ali, tomando a minha boca para aquele jovem, falou muitas coisas lindas em profecia do projeto que Deus tinha para ele, e ali ele aceitou a Jesus. E a partir dali, Deus começa uma grande obra. Porque através de Renato, Deus nos deu, irmã Vilma, 90 filhos, 90 vasos de barros para cuidar, né? E a gente, a partir dali, fomos convidados para dirigir uma obra, a Caçulinha, no Curado 4. Era uma extensão de uma igreja maior, não tinha jovem nenhum nessa igreja, e o presbítero, por nos conhecer a nossa história, disse, eu quero dar um desafio para vocês. A gente, na época, era professor de escola dominical. Éramos professor aqui em Teji Melhor, aqui em Teji Pior. E ele disse, eu tenho algo além para vocês. Eu quero que vocês inaugurem uma campanha evangelizadora. Eu já vinha de experiência de campanha, já havia sido secretária. Emilson era promotor de missões. E eu era secretária de campanha. Aí ele disse, então, agora eu quero vocês dirigindo a campanha. Não tem jovem nenhum e eu quero que vocês levantem jovem. Como a gente já tinha praticamente Renato, aí a gente disse, Renato, a gente precisa de você. E então Renato começou a levar a gente nas bocas, começou a levar a gente nas favelas, nas comunidades, e a gente começou a ganhar os amigos de Renato para Jesus. Então, assim, essa igreja, que não tinha jovem nenhum, passou a ter 90 jovens,
E a gente quer aquela foto ali que Se mostraram. puder colocar de novo a É, foto dos jovens. Porque ali a gente já saiu da igreja pequena, porque Olha não que estava coisa dando linda. mais. E fomos. O pastor, na época, era evangelista, hoje ele é missionário na África, que é o nosso querido pastor Moisés Bezerra. Ele viu que tinha que aumentar e Emilson foi atrás de um ponto e ele conseguiu alugar um ponto maior. E a gente hoje está lá, na Avenida 1, lá no Curado 4. Começamos com esses jovens aí, o Leandro da Tribo de Judá, onde circulando muito esse Pernambuco, porque... E, através deles, a gente abriu um ponto de pregação nesse lugar que a gente estava louvando embaixo. E, a partir dali, a gente ganhou mais 200 vidas para Jesus. Nossa, que coisa linda, É. maravilhoso. Aí se cumpre aquela profecia dos Isso, vasos, né? dos vasos de Vários barro. vasos de barro. Inclusive, e assim, por que eu digo que Deus nos uniu? Porque Emil sempre teve essa sede muito grande de ganhar vidas para Jesus. Eu aprendi isso com ele, né? E tudo que eu dizia, assim, que a gente combinava, a gente não discordava. A gente, se eu dissesse alguma coisa, ou se ele dissesse a mim, a gente, não, vamos fazer, é para Deus, vamos fazer. E, inclusive, assumi a responsabilidade de cuidar de 5 dentro da nossa casa. 5? Moraram 5 jovens na minha casa. Quanto tempo? Assim, 2 demoraram mais. 3 foram um período só, que eles não estavam tendo onde morar, e a gente acolheu eles, mas depois eles saíram. Mas o Diogo e a Saniele moraram... o Diogo saiu depois do quartel. Chegou bem novinho, ele era órfão de pai e mãe. E a gente teve que ensinar tudo. Ele chegou na nossa casa bem novinho, e ali Emilson ensinou a ele tudo, como um pai mesmo. A tomar banho, a ter uma vida social. Gente, só uma pausa. Que amor, né? Assim, uma obra bem específica, né, missionária Tati? Porque a gente não vê, né? E é como o presbítero Edmilson está falando aí, não é fácil, né? E muita gente chamava a gente de muito corajoso. Nosso evangelista hoje, missionário, ele uma vez sentado na calçada da igreja, porque a gente passou por muita diversidade, porque não é fácil, a gente fala assim, né? Dificuldades financeiras, porque a gente estava numa prova, a gente foi morar dentro de uma favela, de favor, porque as portas estavam fechadas, a gente não estava conseguindo pagar aluguel. Então, esse Gelsivan, que ganhou ele para Jesus, nos emprestou uma casa para morarmos na favela, aonde entra o testemunho de Esté, que eu contei, que Esté, uma certa vez, queria comer biscoito, eu nem biscoito para dar para minha filha, eu tinha. E eu disse a ela, quando me pediu o biscoito, mamãe, eu quero biscoito, ela tinha 3 anos de idade. Eu disse, filha, eu não tenho, mas o céu tem. Vamos orar? E eu orei com ela ali no chão, que nem piso tinha, para você ver. E ela ali comigo chorando, orando. A gente terminou a oração, eu fui para a rede com ela, liguei o sonzinho, fiquei vendo se ela dormia. Bateram na minha porta. Era a minha vice-dirigente, Denise. E ela disse, a gente ia ter ensaio mais tarde, só que era um horário bem mais cedo. Aí eu disse, oxe, menina, já chegasse. Ela disse, menina, eu estava em casa e Deus me incomodou. Quando eu já tinha descido as escadas, que ela morava no 3º andar, para vir para a tua casa, uma inquietação para vir para cá. Quando eu desci as escadas, o Espírito Santo disse assim, ela é bem assim. Ela disse, o Espírito Santo disse para mim, volte e pegue 3 biscoitos treloso de chocolate, porque Esté disse que queria biscoito de chocolate. Então, quando ela disse assim, e eu trouxe, eu não estou entendendo nada, mas Deus mandou trazer para Esté 3 biscoitos de chocolate. Quando eu olhei, Esté estava na minha sala, disse, mamãe, o céu mandou. Que fofa, reconhecendo, né, a provisão de Deus. Lindo. E uma coisa muito importante nessa trajetória que a gente teve foi o período que a gente estava desempregado, né? E foi o período que a gente ganhou muitas almas para Jesus. E o mais interessante é que dentro dessas almas tinha pessoas que se relacionavam com o mesmo sexo, né? E foi quando a gente abraçou, porque quem está no mundo precisa de abraço. Porque às vezes, por uma pessoa praticar o mesmo sexo, às vezes tem pessoas que às vezes faz algumas distinções, discrimina. E a gente foi totalmente diferente, né? A gente arriscou a nossa vida, porque a gente trouxe
para o nosso ambiente. Foi quando a gente começou a orar, a trazer esse pessoal que estava vivendo essas práticas, entendeu? E foi quando eles se converteram e a gente foi ajudando, foi mostrando a verdade. E foi um período muito importante essas vidas, né? Hoje a gente vê, tem presbíteros, tem diáconos, Coisa linda, a tem pastor semente agora, que foi tem pastor plantada, agora, né? entendeu? Essa semana, rapidinho, eu recebi um telefonema que um dos nossos filhos na fé, a gente ganhou ele com 12 anos de idade, os pais católicos, a gente tinha que buscar ele em casa e trazer, porque senão ele não ia para culto. E eu recebi uma notícia essa semana, ele mandou para mim, olha, mãe, eu vou ser ordenado a pastor da Igreja da Ponte. E isso, meu Deus, a gente ficou muito feliz, porque hoje a gente tem visto os nossos frutos, aí os frutos a qual o Senhor deu nas nossas vidas, através dos nossos esforços, né? E o mais interessante, como testemunho, que 90% do pessoal que a gente cuidou, casou, hoje são casados, têm filhos, e de vez em quando vem aqui para o culto, né? E aí para a gente é uma alegria, né? Porque ver vidas transformadas que o mundo às vezes não abraça, e a gente vê o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo. Nesse período de testemunho que a gente aqui está falando, algo muito importante nessa questão dessa evangelização, quando a gente foi morar dentro dessa comunidade, que na lateral da nossa casa, era uma lateral de centro de drogas, foi quando eu comecei a conhecer ele, e eu fazia muito culto relâmpago nessa comunidade, e a gente se tornou muito conhecido desse pessoal. E teve que um certo período, ele levou um tiro, e nesse tiro que ele levou, eu me lembro que eu arrudei nessa praça umas 3 vezes sem entender. Foi quando aconteceu que esse rapaz foi alvejado. E quando ele foi alvejado, de pegar ele até levar ao táxi, eu fui falando de Jesus para ele. E quando colocaram ele dentro do carro, foi quando eu coloquei minha cabeça para dentro e fiz o convite para ele. E ele aceitou Jesus, né? E as testemunhas, né? E depois de quase um ano, a gente sempre trabalhou com óculos. Eu fui levar uma cliente. Para levar o óculos, eu sempre falava de Jesus. E nesse período aí de conversa, foi quando ela testemunhou que o filho dela tinha sido assassinado, mas na hora tinha um irmão. Que falou de Jesus para ele. E eu me expressei e disse, minha irmã, fui eu que falei de Jesus para ele. E ela ali começou a chorar, a gente se alegrou, porque às vezes, como a palavra fala, que a gente sai como se fosse para não voltar. E quando a gente trabalhou nessa comunidade, a gente ia sem medo. Não tenho medo até hoje, não tenho medo. Né? Outro testemunho importante, a gente vinha da casa da prima de Tati, em cima do viaduto, tinha um cara lá com os pés, né, para fora, no meio do viaduto, querendo se jogar. Parei o carro, e quando eu parei esse carro, conversei com este homem, e quando eu conversei com este homem, ele tinha uma tatuagem em cima da testa, dessa pessoa que ele tinha um relacionamento, que era da cultura afro. Quando eu evangelizei ele não aceitou a Jesus, mas eu disse a ele, o amor de Deus, foi naquele momento que ele falou para mim, que era afastado, eu consegui trazer ele de volta, colocar os pés dele de volta, e disse para ele, você mora onde? Ele disse, eu moro num tal lugar que é um centro. Eu disse, pois não se preocupe, eu vou levar você lá. Isso era uns 12, quase 1h da manhã. Ele disse, você vai. Eu disse, porque o Deus que parou até aqui, ele vai se responsabilizar de eu levar você até dentro do seu lar. E aí nós colocamos ele dentro do carro, na Ceasa. Eu levei ele lá na Caxangá. Quando eu cheguei lá na Caxangá, estava lá a pessoa, né, com a taça na mão, já dando risada, porque ela tinha feito um trabalho para que ele se jogasse, mas Deus, ele sempre ele vai chegar primeiro. E ali, eles começaram a discutir, eu pedi uma pausa, falei de Jesus,
perguntei a ele se ele queria voltar para Jesus. Ele não voltou para Jesus. Eu pedi para que ele me desse um abraço. Eu disse a ele: você é meu irmão. Abracei ele, falei de Jesus para a companheira dele. Ela não aceitou. Eu disse: posso fazer uma oração? Posso. Aí eu orei por eles. E ali eu fiz a minha missão. Após um ano, ele fez algo muito difícil. Ele e a esposa dele, um trabalho de ritual de magia negra, onde matou uma professora. E foi quando eu entendi que Deus chegou primeiro. E ele não quis a oportunidade, porque Deus sempre dá oportunidade. E são algumas experiências que a gente está tendo e tem cada dia mais do evangelismo, né? Glória a Deus. E assim, presbítero Emilson, para a gente finalizar, a gente vê que é lindo o testemunho de vocês, a forma do amor que vocês sempre colocaram, né, sobre as vidas, que eu creio que isso é a marca do evangelho mesmo de Jesus Cristo. E a gente vê que hoje o senhor é presbítero, já está aqui na Libertas, né? Há alguns anos. 4 anos. Há 4 anos. E o senhor foi consagrado aqui, o senhor já chegou presbítero. Eu sei que a trajetória é muito grande, mas só para a gente entender. Nós chegamos aqui, o pastor reconheceu o nosso diaconato, era ainda na Ibiribeira. E chegamos aqui, foi o período que a gente veio aqui para Coqueiral, quando houve, um ano passado, a consagração para presbítero, e foi nesse período que o pastor nos convidou para mais uma nova missão, né? Nesta grande obra, que é a obra que Deus tem feito aqui nessa igreja. Glória a Deus. E vocês continuam aí dando frutos e continuará até a volta do Senhor Jesus. Que lindo, que Deus continue, missionária Tati, abençoando e prosperando essa obra tão linda na vida de vocês. E se quiser deixar uma palavra, algo que venha motivar os corações, uma palavra de vida, fique à vontade. Eu quero dizer que evangelho é isso, amarmos as vidas, né? Porque foi para isso que Jesus veio. O evangelho é isso. Evangelho não é estar só em 4 paredes, não é servir a Deus só aqui dentro. E sim, somos chamados para fora. Eu acredito que cuidar de vida está acima de todas as coisas, entendeu? Eu fui muito bem cuidada. Quando eu fui uma nova convertida, eu fui carregada nos braços. E é assim que o novo convertido tem que ser. Porque eles estão tomando leite. Quando se toma leite é porque é um bebê. E bebê não anda só, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, por isso que a gente sempre acostuma a chegar perto, a conversar, a tratar, porque é os primeiros passos que nos determina o amanhã. Porque muitas vezes a gente está conversando com o novo convertido, a gente não dá nada por ele, mas a gente não sabe que ele vai ser um presbítero, um pastor, a missão a qual Deus tem na vida deles. Inclusive, por exemplo, os meninos, a gente não tinha noção do que eles seriam, né? A gente só viam eles um drogado, muitas mães já tinham desistido, muitos não tinham nem mãe, muitos não tinham nem pai, não tinham expectativas de vidas, como estamos dentro do homossexualismo, hoje são casados, têm família, porque não tiveram uma base, entendeu, familiar. Então, a gente não enxergava eles como hoje eles são. O Renato, que estava na beira da morte, só para concluir, hoje está formado em engenharia, casado, 2 filhos, uma coisa que não tinha expectativa nenhuma de vida. Então, quando a gente olhar para alguém, não olhe para o hoje dela, mas olhe para o amanhã, porque talvez você esteja falando com alguém tão importante, até muito mais importante do que você, porque o evangelho é isso, né? O evangelho é após a cruz. A gente tem que olhar após a cruz. Então, foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que é o propósito da igreja, e estamos aqui para isso. Temos a certeza que o Senhor nos uniu. Vamos levar essa missão até Jesus voltar, né? Até quando o Senhor precisar de nós, vamos estar sempre dizendo: eis-me aqui, envia-nos a mim e faça a sua vontade sobre as nossas vidas. Hoje somos casados há 21 anos, temos 2 filhos lindos, né? A Esté e o João, e estamos seguindo em obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores e a todo chamado ao qual o Senhor tem em nossas vidas. E é isso. Amem uns aos outros,
sejam fiéis ao Deus a qual vocês servem. E lembre-se, o Senhor, Ele ainda se manifesta em nosso meio. E Ele sempre vai nos dar sinal de que Ele está conosco. Amém, glória a Deus. Presbítero Emilson, nós já estamos aí, né, falando em obra, já estamos aí prestes a EBO, né, aí a todo vapor. E a sua expectativa? Fala aí para a gente os dias, convida aí o pessoal para que a gente possa estarmos juntos, né? Vai ser uma semana, não é isso? A abertura, né? Ela vai iniciar dia 24, né? Certo. A gente está todo alegre porque a autoescola que a gente esteve aqui foi maravilhosa. Os pregadores, e graças a Deus, o nosso pastor, ele tem essa, como eu posso dizer, essa visão, essa preocupação de trazer pregadores que preguem a palavra, né? E ensine. E é bom que teve passada, cada pregador um melhor do que o outro. E a gente foi muito renovado, eu tive prazer, olha, né, aí, de estar aparecendo com eles. na tela. Olha Pode aí. continuar. E, muito bom. E para essa, é bom agora que vai iniciar dia 24, cada pregador muito bom, com experiência. A gente escutou os que foi na EBON do ano passado. Alguns estão de volta. Testemunho muito bom. E a gente já convida você, não perca. É uma semana, eu sei que é esforço, mas é investimento para a tua vida espiritual. Você que está precisando de um renovo na sua vida, na sua família, não perca, faça esse esforço de uma semana, porque depois você vai ver a vitamina que Deus vai colocar na tua alma para muito dia você caminhar. Eu quero agradecer, viu, missionária Vilma, por essa oportunidade, agradecer ao meu pastor e Deus abençoe, estamos aqui juntos. Amém. Eu quero também, mais uma vez, missionária Tati, agradecer pelo convite. Eu estou devendo, né? Estou devendo. É verdade, é verdade. Como já é sabido de muitos, a missionária Tati, ela faz aqui o sábado de adoração. Não percam, é todos os sábados, das 10 ao meio-dia, mas eu estou devendo e eu vou pagar, tá certo? Muito em breve. Tô no aguardo. Estaremos juntas. Então, que Deus continue abençoando vocês. Essa obra que o Senhor colocou em vossas mãos, que perdure até a vinda do nosso Senhor. Que Amém. Deus abençoe. E eu quero também agradecer o carinho da sua audiência. E continue aí compartilhando, porque com certeza outras vidas serão abençoadas com esse testemunho maravilhoso, porque fomos impactados. Eu aqui, enquanto a câmera não mostrava, as lágrimas desciam e eu enxugando, porque nós somos mesmo tocados pelo Espírito Santo. E é maravilhoso quando o Senhor, Ele tem um propósito na vida de alguém, um chamado, assim como tem na vida da missionária Tati, do presbítero Emilson. Não é diferente na sua vida. É tão somente se colocar na posição de servo e obedecer o chamado. Então, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, e que Deus continue abençoando, e com certeza, na próxima segunda-feira, estaremos aqui nos edificando no programa Edificando Vidas, que tem sido uma bênção para a glória de Deus. Meu muito obrigado também ao pastor Alexandre, à irmã Liliane, que tem assim se colocado na dispensação do Todo-Poderoso para fazer esta obra tão linda. Que Deus abençoe. Nos encontramos também na EBON, dia 24 será a abertura até o dia 1º. Todos os dias estaremos aqui aprendendo a palavra de Deus. Um forte abraço. Quero agradecer também presbítero Raoni, que está sempre aqui conosco. Vai terminar louvando aqui, adorando ao Senhor. Também a Joyce e Serginho, a todos os obreiros e a todos da família Liberta. Um forte abraço, Libertas. Um forte abraço no seu coração. Deus abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois